Shalom, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Abra comigo aí em Êxodo capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E ouviu alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e lhes disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimento, como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com José, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A palavra de hoje é uma palavra forte, né? É uma palavra que fala da aliança de Deus com o seu povo, com Israel, e que perdura até os dias de hoje, a aliança que Deus tem com o povo de Deus, conosco. E um ponto que me chama a atenção aqui é que Deus, ele dá todas as incumbências a Moisés, e ele disse: chamai Arão, chamai Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel, e falai com que eles me adorai de longe, mas você pode subir. Olha que intimidade que Moisés tinha com Deus, a ponto de Deus falar que os demais fiquem distantes, mas que você, Moisés, se aproxime de mim. Nós vamos ler que no final deste capítulo aqui, o Senhor chama Moisés para perto e ele entra ali no meio da nuvem, e o povo não mais podia ver Moisés, porque ele estava encoberto pelas nuvens, a sós com Deus. E lá ele ficou na presença do Senhor por 40 dias e 40 noites. Olha que palavra maravilhosa. Um outro ponto que me chama a atenção é que
Moisés, ele fala aqui, a partir do versículo 12, Deus falando com ele e depois ele falando com os anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Mas olha, Arão e Hur ficarão sob responsabilidade do povo. Olha que interessante, porque na ausência de Moisés, ele determinou ali que Arão e Hur estivessem ali cobrindo aquele povo. Então, talvez você tenha alguém sobre você, um líder, o seu pastor, a sua pastora, se você faz parte de algum departamento, de um ministério, tem alguém sobre você que você possa respeitar essa pessoa e que você possa zelar pela vida dele, cuidar da vida dele. Como é fácil julgar os líderes, né? Como é fácil, mas imagina, o líder, aqui Moisés era né? E tinha todo aquele povo sobre a sua liderança, sobre a sua cobertura espiritual. E nós vimos que estamos falando em Êxodo sobre a instituição da lei. Então Deus não queria falar com o povo, Deus queria falar com Moisés. Deus disse aqui claramente que o povo fique aí, que não suba ao monte, porque aquele que botar o pé no monte morrerá. Ou seja, Deus tinha um propósito ali com Moisés, assim como Deus tem um propósito com você, assim como Deus tem um propósito comigo, conosco. Um outro ponto que me chama a atenção é que Moisés, ele subiu com Josué, e aqui a palavra diz seu servidor, ou seja, seu servo, seu discípulo, aquele que estaria lado a lado ali com Moisés, auxiliando, ajudando. Então, o Senhor, ele já tinha anunciado e revelado para ele aquilo que ele iria fazer, como ele iria fazer. Então, que eu e você, nesse dia, nesse final de semana, possamos entender que aqui em Êxodo 24:8, Moisés, ele pega o sangue daqueles novilhos e ele lança sobre o povo. A Bíblia fala, o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Hoje nós não temos sobre nós aspergido o sangue de nenhum animal. Hoje nós temos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, o sangue aspergido do Cordeiro Santo, Jesus. Sangue puro, sangue inocente, sangue precioso. A aliança que Deus tem conosco foi derramado naquela cruz do Calvário. Jesus Cristo que pagou um alto preço por mim e por você. Então que eu e você possamos valorizar esta aliança. Faça hoje uma aliança com Deus. Se reconcilie com Deus. Renove a sua aliança com Deus. Em todo tempo nós precisamos renovar a nossa aliança. A aliança é um pacto. Aliança, quando nós fazemos uma aliança com o nosso marido ou você com a sua esposa, nós estamos instituindo aqui um pacto de comprometimento, de zelo, de cuidado, de amor. Então, refaça sua aliança com Deus, de compromisso, de fidelidade, de amor. Porque Deus também tem uma aliança conosco, e só que Ele não muda, Ele é imutável. Mas que eu e você possamos em todo tempo entender e respeitar essa aliança que Deus tem conosco, amém? Tem um louvor que você conhece que diz: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia nas promessas do Senhor,
Creia na aliança que Deus tem contigo e comigo, e cada palavra que o Senhor proferiu a nosso respeito se cumprirá. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana maravilhoso. Amanhã nós não temos meditação diária, para que você passe a sua meditação diária na sua igreja. Amém? Que você tenha um domingo de paz abençoado. Feliz Dia dos Pais para você. Que Deus venha abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.